Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Então agora a gente vai dar início aí aos estudos do nosso livro didático, né? O livro Tecendo Linguagens do 9º ano. E eu passei para vocês um roteiro de estudo já faz um tempo, que vai aqui da página 24 até a página 27. Então a gente vai fazer a resolução dessas questões hoje, né? A partir de agora. Quem estiver em casa vai poder também ver a videoaula através do YouTube, mas os vistos, as correções no caderno eu vou fazer assim que vocês estiverem aqui presencialmente. Quem estiver aqui, à medida que a gente for terminando as atividades, ao final da aula eu já vou colocando para vocês aí o certo ou a minha assinatura, tudo bem? Então vamos começar sem mais delongas. Aqui a gente vai estudar um assunto que nós já estamos vendo, a gente já chegou a ver o sujeito e os tipos de sujeito. A gente vai estudar agora os tipos de predicado dentro da análise sintática, dentro do estudo da sintaxe, do período, né? Aliás, perdão, da sintaxe da oração, né? Que a gente vai estudar aí os termos da oração. Eu vou ler para vocês aqui o texto. Ele pede para a gente ler o texto, né? Ele vai corresponder aí a um trecho de uma notícia que divulga a campanha Não Dê Esmola, promova a cidadania, vista na seção Conversa entre Textos. Ele quer para a gente ler. Eu vou ler para vocês e vocês aí pelo celular ou pelo livro podem acompanhar. A campanha Não Dê Esmola, promova a cidadania, inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados, dentro do objetivo de atendimento às crianças e adolescentes em situação de mendicância, pessoas que vivem em situação de rua, né? A iniciativa, estruturada pela Prefeitura de Dourados por meio da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, terá como principal parceria os conselhos tutelares, nesta etapa para levantamento do perfil dos menores nesta condição. Coleta de dados dos menores em situação de mendicância será direcionada pelos conselheiros tutelares. A SEMAS enfatiza que o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um para posterior encaminhamento junto à rede de proteção. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas e a campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes, permitindo sua inserção e acompanhamento na rede de proteção do nosso município, ressignificando o projeto de futuro para essas crianças, adolescentes e suas famílias. Destaca o secretário de Assistência Social, Landmark Ferreira Rios. Landmark, né? Ferreira Rios, eu acho. A SEMAS destaca que, com um correto diagnóstico com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos que posteriormente serão apresentados em relatório. Aqui vamos às questões. Ele quer para a gente ler as orações que foram aí destacadas, né, extraídas do trecho dessa reportagem, dessa notícia, na verdade. Aí tem letra A. A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados. Promova a cidadania. O intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. A campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos. E aqui a gente vai agora para a próxima página, onde a gente vai ter aí a primeira copia nas colunas das orações extraídas da notícia. Façam isso no caderno, viu? De acordo com a informação expressa pelo predicado, ação ou atributo, característica, qualidade, estado, modo de ser do sujeito. Ele quer para a gente fazer aqui uma separação entre predicados que expressam ação e predicados que expressam uma qualidade, uma característica, um estado, um modo de ser do sujeito, que é justamente o predicado que vai expressar um atributo. Então vamos lá. Vamos aqui. A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados. Isso aqui é a coluna 1, né? Porque esse predicado expressa uma ação. Então eu vou colocar desse jeito aqui, mas vocês vão colocar de forma organizada e padrão no caderno de vocês. Eu vou colocar aqui 1 porque é referente aí à coluna 1, certo?
No caso a letra A, promova a cidadania. Promover também expressa uma ação, coluna 1, né? O intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. Isso aqui já é um atributo, é uma qualidade, é um modo de ser, é uma característica, né? Esse predicado vai expressar isso, então coluna 2. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Ok, vamos voltar aqui com a canetinha. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. Aqui eu tenho uma ação também, né? Esse predicado. Então vamos colocar aqui 1. A campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes. Aqui eu tenho a coluna 2, predicado que expressa um atributo para o sujeito. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos. Na letra F eu também vou ter aí um predicado que vai expressar um atributo para o sujeito, né? Que pode ser uma característica, uma qualidade, um modo de ser ou estado. Perfeito, pessoal, questão 1 resolvida. Ele vai trabalhando os conceitos dentro das atividades. Vocês perceberam isso, né? Agora ele quer para a gente ler aqui essas informações que eu espero que vocês tenham lido. Ele vai dizer aqui que a oração expressada pelo predicado, ela vai ter um verbo que vai conter uma ação, né? Que vai exprimir uma ação. Aí o predicado também, ele pode expressar nessa oração um atributo para o sujeito, né? Essa expressão ela vai ter aí um valor de adjetivo, um valor qualitativo. E aí vocês vão ver mais para frente que esse adjetivo na sintaxe vai ser chamado de predicativo do sujeito. Aí ele vai concluir aqui e dizer, né, que o verbo desse tipo de predicado, né, que atribui uma qualidade para o sujeito, é o chamado verbo de ligação. Aqui eu fiz um resumo, mas é importante que vocês façam a leitura cada vez que aparecerem esses quadros aqui. Vamos para as questões. Indique as ações expressas pelos verbos nas orações que você transcreveu na coluna 1. Então vamos voltar aqui. Então aqui quais são as ações? A gente pode colocar aqui, né, como ação. Aliás, gente, eu não fiz uma coisa, né, porque vocês estão vendo aqui, já até aparecem as respostas, né? Só um instante. Ok, pessoal, voltei com o passe de mágica. Eu já apaguei aí as respostas, né, pra gente não ficar aí sem aquela expectativa de saber qual a resposta, vocês no caso, né? Então, indique aí as ações expressas pelos verbos nas orações que você transcreveu na coluna 1. É só verificar os verbos, né? Eu vou responder aqui, mas vocês vão responder lá na letra A da segunda, né? Então aqui na coluna 1, né? A gente colocou aí. A gente colocou aqui. Opa, saí sem querer. Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Então, inicia. Vocês vão escrever o verbo iniciar lá na letra A, né? Porque é o verbo que expressa uma ação. A gente tem promover. Aqui tem promova, flexionado. E a gente tem também na 1, aqui a gente vai ter aumentar, mas vocês vão colocar aumentar. Então coloquem iniciar, promover e aumentar, que são os verbos do infinitivo, né? Verbos que expressam a ação. Na letra B ele quer para colocar os verbos de ligação, né? Que vocês aprenderam aqui, porque é um verbo de ligação. Nessa parte bem aqui, ó, ele explicou o que é um verbo de ligação, certo? Então, na letra B, ele quer para escrever o verbo de ligação, que é justamente os verbos que vão atribuir uma característica, um modo de ser, um estado ou uma qualidade para o sujeito. Então, eu vou anotar aqui para ficar mais fácil. Vou destacar aqui para vocês os verbos. A gente vai ter aqui que é a flexão do verbo ser, coloquem o verbo ser. Teremos aqui estar, aqui flexionado estará, e teremos aqui na próxima letra, na letra C, ser também, né? Na letra F, perdão, a letra F. Deixa eu ver aqui, isso, a letra F é 2. A gente vai ter o serão, que também vai ser aí do verbo ser. Tudo bem, pessoal? Então, avançando, a gente vai aqui agora ver um próximo quadro. Ele vai explicar o que é um predicativo, né? O predicativo é justamente a característica, é a qualidade, é o modo de ser, é o estado que eu vou atribuir para o sujeito.
Na morfologia ele é o adjetivo, né, que é a classe que qualifica o substantivo. Aqui no estudo da sintaxe ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Vai existir também mais para frente o predicativo do objeto, só que quando se falar em predicativo, eu vou falar em qualidade, né? Eu estou falando aí em qualidade. Aí ele vai fazer até aqui essa comparação, né? Ele vai dizer aqui de como é que o predicativo ele vai aí estar, no caso, acompanhando outras classes, como substantivo, como pronome, como numeral e por aí vai. É importante, gente, é importante que vocês façam a leitura, né? Vocês precisam aí ler essa parte aqui teórica para vocês ficarem por dentro, conhecerem. Claro que tem videoaulas, eu posso ministrar para vocês aula também, como pretendo fazer isso, mas como a gente está no modelo híbrido e eu quero muito avançar com nossos conteúdos, eu estava muito preso, né? Aliás, eu estava muito atrasado, os professores todos estão atrasados devido a essa divisão das turmas, e aí eu tive a ideia de fazer essa gravação, e ao mesmo tempo que vocês que estão aqui estão vendo a aula, eles que estão lá também estarão vendo as aulas. Então vamos avançar aqui para a nossa questão 3. Identifique e transcreva os verbos de ligação presentes no trecho a seguir, extraído do texto O Vagabundo na Esplanada. Verbo de ligação, só lembrando para conceituar, para quem não leu lá aquele box azul, aquela caixa azul, né? É o verbo que vai ligar o sujeito à característica, ao atributo do sujeito, né? Que é o que? Uma característica, um estado, um modo de ser, ou uma qualidade, né? Que ele falou ali na questão 2. Então vamos lá. A gente vai aqui identificar, né? O homem estava deveras surpreendido. Já temos aqui o estava, que é do verbo estar. Então vocês já colocam aí estava, né? Que é do verbo estar. Encolhendo os ombros como quem se presta a um sacrifício, deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-lhe, talvez, que a gerência tenha razão, concluiu ele em tom baixo e magoado. Aqui para nós também não me parecem, parece aqui verbo de ligação, verbo parecer, grande coisa, o empregado nem podia falar. Então, só dois verbos aqui que vão expressar um atributo ou qualidade ou característica ou modo de ser, né, para os sujeitos aos quais eles se referem. Nesse próximo box aqui, ele vai falar aí do verbo de ligação, ele vai dizer aí o que ele vai representar, vai dar alguns exemplos, e aí vai dizer que é importante observar o contexto, né? Porque tipo assim, nesses dois exemplos aqui que ele vai colocar, ele vai dizer que ele quer dizer que na verdade os verbos de ligação, ele vai dizer aqui que eles podem ser facilmente percebidos, né? Eles têm um rol aí que é um rol exemplificativo, mas que aparece na maior parte dos exemplos, que é o ser, o estar, o parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Só que esses mesmos verbos, de acordo com o contexto, eles podem ser verbos significativos, né? Eles podem ser verbos aí que podem ser transitivos ou intransitivos. Na maior parte das vezes vai ser verbo intransitivo. Ele pede para a gente ficar ligado aqui no contexto, né? Ele fala bem aqui isso, tem que ficar ligado no contexto, porque esse verbo aí ele pode adotar um outro sentido, tipo aqui, o menino anda devagar. Esse verbo andar é um verbo intransitivo, porque aqui é a ação de andar. Agora, quando eu digo jovem anda preocupado, esse verbo andar, eu quero dizer que ele parece, então ele vai ser aí um verbo de ligação, né? Ele vai ligar aqui essa característica ao sujeito, né, um atributo, né, que é uma qualidade, modo de ser, estado ou característica. Então tem que ficar atento a isso, né, porque o mesmo verbo andar pode ser significativo ou intransitivo ou de ligação. Então vamos avançar para a nossa próxima questão, que é a questão 4. Releia mais um trecho de O Vagabundo na Esplanada. Caído para a nuca, copa achatada, aba às ondas, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta. Reescreva a oração destacada no trecho, substituindo a forma verbal semelhava pela mesma forma verbal do verbo parecer. No caso aqui eu posso colocar, ele quer para a gente destacar, né? Perdão, ele quer para a gente reescrever a oração que está em destaque no trecho.
Caído para a nuca, copa achatada, abas ondas, o chapéu semelhava. A gente pode colocar que o chapéu parecia, né? Fica bem certinho. Vocês vão trocar aqui o semelhava por parecia, né? Que aí a gente vai usar, é o que ele até pede aqui, na verdade, né, gente? Ele quer para substituir semelhava por parecer. Então, flexionando o verbo parecer, né, nesse mesmo tempo, o modo de pessoa, ficaria parecia. Indique na oração reescrita o predicativo do sujeito e o classifique. Então, qual seria aqui o predicativo desse sujeito bem aqui? O chapéu parecia uma auréola alvacenta. Quem parecia uma auréola, alvacenta? Só fazendo análise sintática. O chapéu, né? O chapéu é o nosso sujeito. De qual tipo? Sujeito simples, né? Porque ele vai ter só um núcleo. Qual é o meu predicado, gente? O meu predicado é todo o resto da oração, é aquilo que eu declaro sobre o sujeito, né? Que ele parecia aí uma auréola alvacenta. O verbo parecer é verbo de ligação, porque ele vai ligar um atributo, que é justamente esse aqui, ó, uma auréola alvacenta, ao seu sujeito. Quem faz essa ligação é o verbo de ligação, né? Por isso que o nome dele é verbo de ligação. Ele serve para ligar o predicativo, que é esse aqui, o PS, predicativo do sujeito, né? Uma auréola alvacenta ao seu sujeito. É isso que ele quer que vocês façam, né? Então, qual que é o predicativo? O predicativo do sujeito é esse aqui, ó. Uma auréola alvacenta. E o verbo de ligação, ele vai classificar o verbo, né? O verbo de ligação é esse aqui, que é o verbo parecia. Até aqui não tem nenhuma dificuldade, né, gente? A gente vai avançando aqui para a próxima página. Deixa eu ver aqui. A seguir, tem que ler essa parte bem aqui, perdão. A seguir foi reproduzida uma página da obra ECA em tirinhas para crianças, que traz uma visão ilustrada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer para lermos e depois fazermos as questões. Então aqui a gente tem uma tirinha, né? A criança em primeiro lugar. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do seu bem-estar. Anote aí, você tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. A lista é grande. Então aqui a gente tem a tirinha, né? Aqui no caso vai ser o direito da criança e adolescentes à família. Aqui no caso a saúde ou a educação, né? Essa aqui eu acho que é o professor. Aliás, perdão, gente, aqui é a educação, a saúde é essa aqui, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui é que a saúde tem aí a enfermeira. Ok, vamos ver quais são as questões que ele quer. Não são questões de interpretação, deve ser questões aí de gramática, né, gente? Que é o que a gente está estudando. No texto dessa página, afirma-se que crianças e adolescentes têm por lei, aí ele vai dizer aqui, né? Direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização e por aí vai, ok? Letra A. Ainda na forma da lei, aqui deu um apagadinho na hora que eu fiz a mágica de apagar as respostas, né? Mas aqui é ainda na forma da lei, quem deve garantir esses direitos? Aqui seria uma resposta de interpretação, ele fala, né? Seria quem? Seria família, bem aqui, ó. Essa aqui é a resposta, né, gente? Quem quiser pode escrever aí. Essa bem aqui é a resposta, ó. Família, sociedade e Estado. Essa daqui é a primeira A, ok? Vocês vão colocar aí como resposta. É a 1A. Essa é a resposta, certo? A letra B. Crianças e adolescentes em situação de mendicância nos remete à transgressão. Com certeza, né, gente? Ver crianças em situação de rua e adolescentes realmente é muito triste. De quais direitos entre esses, perdão, eu li sem entonação, né? Eu li de forma errada, vou ler certinho. Crianças e adolescentes em situação de mendicância nos remete à transgressão. Aí ele fala que transgressão é não observar. Transgressão de quais direitos entre esses destacados? A resposta é pessoal aqui, né? Mas de acordo com o que a gente leu, né? É muito provável que vocês possam ter colocado aí como resposta
que são os direitos que ele citou, né? Ali, no caso, que não estão sendo respeitados. Uma vez que uma criança em situação de rua, de mendicância, ela vai estar numa condição de pobreza, né? E aí, muitas dessas crianças, elas não vão ter direito a direitos básicos. Então, praticamente ali todos os direitos não estão sendo observados, né? Quando uma criança está em situação de rua, né, gente? Então, vida, não tem o que? Qualidade de vida, não tem saúde, alimentação, educação. Não vai ter praticamente nada disso aqui observado, né? Ele perguntou aí quais, então praticamente já aí todos os direitos estão sendo transgredidos, né? Mas a resposta é pessoal, viu? Vocês podem colocar uma outra resposta, mas como sugestão eu posso dizer isso para vocês, né? Que praticamente todos os direitos são desrespeitados para as crianças que estão em situação de mendicância. 2. Transcreva os verbos de ligação e os predicativos do sujeito que compõem as orações a seguir extraídas do texto. A criança em primeiro lugar. Vamos lá, né? Então aí a gente pode colocar qual é o verbo de ligação. Está. Ele quer para transcrever, né, o verbo e o predicativo. Eu vou colocar aqui de vermelho o verbo está, né? E o predicativo, ó. Quem está? Aí aqui a gente pode colocar como predicativo isso aqui, ó, na faixa entre 12 e 18 anos. Então, o que tiver de vermelho é o verbo de ligação e aqui vai ser o nosso predicativo, perdão, e o de vermelho vai ser o verbo de ligação, eu falei errado. O que tiver de azul vai ser o predicativo do sujeito e o que tiver de vermelho vai ser o verbo de ligação, beleza? Letra B, as crianças e adolescentes estão sempre em primeiro lugar. Quem está, no caso aqui, verbo de ligação, né? Sempre em primeiro lugar, vai ser aí o nosso predicativo, né, do sujeito aqui, ó, crianças e adolescentes. Aqui o sujeito é adolescente. Letra C, a lista é grande. Então aqui eu vou ter como verbo C, né? Quem é grande? A lista é o sujeito. E o que eu atribuo para esse sujeito? Que é grande. Então isso aqui já vai ser o meu predicativo, né? Então PS. E aqui eu vou colocar lista, o né, como verbo de ligação. E a nossa última questão é o seguinte, na frase, o adolescente está na faixa entre 12 e 18, o verbo de ligação estar transmite a ideia de um estado permanente definitivo ou de um estado, transitório que só dura certo tempo do sujeito. Nesse caso aqui, o verbo estar é um estado transitório, né? Essa é a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. No inglês, né? É o famoso verb to be, né? Eu uso apenas o verb to be para me referir a ser ou estar. No português, eles têm estruturas diferentes. Tem o verbo ser, conjugado, flexionado, e tem o verbo estar. O verbo estar é da primeira conjugação, o verbo ser é da segunda, né? E a diferença semântica de significação entre eles é que o verbo estar, ele é transitório. Quem tem caráter definitivo é o verbo ser. Quando eu digo que eu sou, dá a entender que parece que nada pode mudar aquilo que eu sou. Quando eu digo que eu estou, algo pode fazer com que eu mude. Entenderam? Então aqui a resposta, né, seria transitório. Eu marquei com vocês, foi até a página 27, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, como vocês estão? Então, para a gente começar a nossa aula de um jeito diferente, vamos analisar essa imagem. E quero que relacionem com algum personagem que se parece com esse. De algum jogo, filme ou livro que conhecem. O dizer, ele parece ser forte. Talvez ele era um personagem de quadrinho e se tornou um filme. E pelo jeito,
ele continua famoso até hoje. Todas essas características fazem com que a gente tenha uma noção mais clara de qual personagem esse desenho poderia representar, não é mesmo? E é justamente a estrutura sintática dessas orações o que vamos estudar hoje. Nas frases usadas para descrever o personagem, encontram-se qualidade, estado ou condição do nosso sujeito, nesse caso, o próprio herói. Essas características são todas ligadas a ele através de um tipo de verbo já estudado antes, o verbo de ligação, que são verbos que não indicam uma ação do sujeito, e sim um estado dele. E no nosso encontro de hoje, vamos estudar sobre a função sintática dos termos de uma oração formada por um verbo de ligação. Então vamos lá. Quando usado, a sua função na oração é ligar o sujeito ao seu predicativo, portanto ao predicativo do sujeito. E por que usamos o exemplo do herói para isso? É que o predicativo do sujeito nada mais é que o atributo dele. Sendo assim, nos exemplos, temos os verbos de ligação ser, parecer, estar, tornar e continuar, todos conjugados da forma como a oração pede, ligando o personagem ao atributo dele, ou seja, ligando o sujeito ao seu predicativo. Então, de forma didática, podemos definir que verbos de ligação são os verbos que não representam ação, e sim estado, e possuem a função de ligar o sujeito à sua característica, e por isso tem como núcleo Diversidade Cultural do Brasil, com exemplos de regiões diferentes. Todas essas regiões, nesse caso, pertencem à classe de palavra dos adjetivos, já que são características de cada pessoa citada. Porém, há apenas uma oração em que o adjetivo não possui a função sintática de predicativo do sujeito. No início, começa a escrita: o meu pai era paulista. Dessa forma, seguindo a estrutura sintática que vimos antes: sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E apesar do verbo era não estar escrito por uma escolha estilística do cantor, ele utiliza a vírgula para marcar a elipse desse verbo, ou seja, omite o termo era, mas esse é facilmente identificável. Portanto, é como se ele tivesse sido escrito, mas o autor decidiu omiti-lo. Dessa forma, continua exercendo sua função nos próximos versos também. Por causa disso, é como se estivesse escrito: meu avô era pernambucano, o meu bisavô era mineiro e meu tataravô era baiano. Dessa forma, os adjetivos continuam exercendo a mesma função sintática de predicativo do sujeito, já que são as características do sujeito e ligados por um verbo de ligação. Entretanto, nos últimos versos está a oração: meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Neste caso, existe uma característica, ou seja, um adjetivo, que é a palavra soberano. Mas como não possui nenhum verbo de ligação para se conectar ao sujeito, ela tem simplesmente a função de um adjunto adnominal, já que tem a finalidade apenas de caracterizar o substantivo maestro. Portanto, apesar de ter adjetivos em todos os versos, os primeiros possuem a função de predicativo do sujeito, mas no penúltimo a função é de adjunto adnominal. Por isso, é sempre bem importante lembrarmos que o predicativo do sujeito é uma função dentro da oração e que deve ser construído através de uma estrutura sintática correspondente. Já que escrevermos o carro novo está limpo, significa que a característica do carro é novo e que está no momento limpo. Então, novo tem função sintática de adjunto adnominal, enquanto limpo, escrito após um verbo de ligação, tem a função de predicativo do sujeito carro. Do mesmo modo que, se invertermos os adjetivos da oração, a função também irá se alterar. Por exemplo, o carro limpo está novo. Agora, sua característica é limpo, porém se encontra na condição de estar novo. Através desses exemplos, conseguimos perceber a diferença de sentido de cada oração, justamente pela troca de função sintática dos termos. Dessa forma,
percebemos o papel da sintaxe no funcionamento da língua, já que cada escolha de palavra ou de determinada estrutura faz com que o efeito de sentido seja mudado. Por isso, o conteúdo que vimos hoje ajudará não só em estudo de conteúdos futuros, como também na interpretação e produção de textos. Então espero que tenham entendido e que continuem nos acompanhando nos próximos conteúdos. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!